Após nova falha de Hugo, Paulo Souza toma decisão no Flamengo. Torcida chuta o balde e perde a paciência. Pedro vive fase artilheira. Atacante fala da parceria com Gabriel Barbosa, o Gabigol, projeta o confronto do próximo domingo contra o Fluminense e fala de seleção brasileira. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like. Ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente. Vem comigo, assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. O time do Flamengo recebeu folga nesta quarta-feira após a vitória de ontem 2-1 diante do Sporting Cristal no Maracanã, última rodada da fase de grupos. Grupo H, Libertadores da América. Mesmo com a folga, o Diego Alves esteve lá trabalhando com a fisioterapia do clube, ele realizou alguns procedimentos, está em fase final da recuperação da pubalgia, enquanto o restante do elenco recebeu folga aí após o jogo de ontem. E a torcida continua criticando, vaiando, perdeu a paciência e chutou o balde, porque o roteiro é o mesmo dos jogos do Mengão. Falha individual, falta de jogadas, show de gols perdidos, time cai muito o rendimento no segundo tempo e o torcedor se pergunta, será que esse time está sendo treinado? Pois é, ontem nós tivemos protestos no Maracanã e também nas redes. Bom, sexta-feira acontece o sorteio da nova fase da Libertadores, fase de oitavas de final. O Flamengo se classificou de forma antecipada e os clubes que se classificaram na primeira colocação enfrentam os clubes da segunda colocação. E nós já temos 3 clubes que se classificaram aí nessa segunda colocação. Ainda tem jogo hoje pela Libertadores, mas, por enquanto, Emelec, Vélez Sarsfield e Tajeres se classificaram aí nos seus grupos em segundo. E um desses 3 pode ser o adversário do Flamengo nas oitavas. É claro que ainda restam 1, 2, 3, 4, 5 adversários nesse pote 2, né? Onde ficam os clubes que se classificam em segundo lugar. Então nós temos aí o Emelec, o Vélez Sarsfield, o Tajeres e vamos aguardar mais 5 clubes aí, que pode ser inclusive clube brasileiro, né? Ontem quem se despediu, quem deu adeus foi o Red Bull Bragantino, ficou aí na fase de grupos, né, na última posição aí, ele foi o último colocado do seu grupo. Então quero você comigo aqui ligado, hein? Sexta-feira tem o sorteio das oitavas de final da Conmebol Libertadores da América. Tá confiante no Mengão? Rapaz, tem muita gente que não tá confiante não. Eu trouxe até aqui um comparativo dos 2 trabalhos, né, do Paulo Souza e do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho que comandou o Flamengo em 37 jogos, ele saiu com 24 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. Aproveitamento de 72%. Paulo Souza tem 70% em 29 partidas, 18 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. A passagem do Renato Gaúcho foi mais curta, né? Durou 4 meses e o Paulo Souza está chegando ao seu 6º mês. Agora em junho será o 6º mês de Paulo Souza, ele que chegou em janeiro. E a diferença das campanhas aqui é que o Renato Gaúcho chegou no meio do ano para substituir o Rogério Ceni, ou seja, pegou o bonde andando, não teve tempo de fazer uma pré-temporada, pegou grandes adversários do futebol brasileiro, tanto o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também Libertadores da América. E o Paulo Souza tem muitas vitórias em função do Campeonato Carioca, né? São muitos clubes que não dá para você fazer qualquer tipo de comparação, não pode ser parâmetro para a sequência da temporada. É por isso que o Paulo Souza tem muitas vitórias. Mesmo assim, a campanha é pior do que a campanha do Renato Gaúcho. Bom, a gente traz aqui essa informação do caso Hugo Souza.
né? Porque não foi a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta falha dele em jogos do Flamengo. E o caso do Hugo Souza não parece ser apenas psicólogo, né? Psicológico. É muita pressão, é insegurança no trabalho. O Hugo Souza tem algumas deficiências técnicas que precisam ser aprimoradas. Enfim, eu não vejo o Hugo Souza hoje como goleiro titular do Flamengo. O Paulo Souza tem que fazer alguma coisa, ele é o treinador. Se ele não fizer, ninguém mais pode fazer. O dirigente, o torcedor, ninguém pode escalar o time do Flamengo. Quem pode escalar é o Paulo Souza, que está lá recebendo muito bem para isso. Então, na minha opinião, deixa o Hugo descansando um pouquinho, né, e trabalhando no dia a dia para readquirir toda a confiança, a experiência, consertar os erros e o aprendizado, né? O aprendizado, você chega longe. Ao menos o Paulo Souza enxerga o Hugo Souza em crescimento. E para superar aí a péssima fase, o Paulo Souza fez questão de blindar aí o goleiro Hugo Souza. Ele falou ontem na coletiva: em relação ao Hugo e a todos os jogadores, existem sempre falhas. Procuramos sempre melhorar para caminharmos próximos da perfeição. Nessa campanha, o Hugo sofreu um gol hoje. É algo que procuramos estabilizar. Com ele e todos os outros jogadores, procurar dar confiança para tomarmos as melhores decisões. Por vezes, não tomamos as melhores decisões. Ele é um goleiro de 23 anos, está em um processo de crescimento para ultrapassá-las, destacou o técnico do Flamengo. E qual foi a decisão do Paulo Souza, hein, Rafa? Bom, a decisão do Paulo Souza é que mesmo com as falhas do Hugo, ele será mantido como titular até segunda ordem. Então, tá definido. O Paulo Souza já conversou, inclusive, com o seu preparador físico, com o seu preparador de goleiros, o Paulo Grilo, e essa é a decisão tomada, mesmo contra a torcida, né, que pede aí alguma coisa, né, que precisa ser feita aí no gol do Flamengo, mas o Paulo Souza vai na contramão disso e resolve bancar aí o Hugo Souza. O Paulo Souza foi questionado sobre as vaias da torcida. Olha o que o treinador falou: nossa torcida é soberana e tem todo o direito de não estar contente. Se ainda não estão, temos que continuar a trabalhar, mesmo tendo atingido resultados extraordinários. Eu queria saber quais são os resultados extraordinários que o Paulo Souza falou ontem. Vice para o Atlético Mineiro, vice da Taça Guanabara para o Fluminense, vice do Campeonato Carioca para o Fluminense, perdeu aí, ou melhor, deixou de ganhar um título inédito, tetracampeonato carioca. Queria saber quais são os resultados extraordinários. Se classificar em primeiro num grupo relativamente fácil, o grupo H do Flamengo, olha, tem muita gente que não está confiante no trabalho, não. E o Paulo Souza está indo para o seu 6º mês no clube. E o atacante Pedro, ele fica muito feliz quando marca gol, né? A gente vê a felicidade brilhar no olhar do Pedro. E o Pedro disse o seguinte: fico muito feliz quando o Tite fala de mim nas entrevistas. Sei que posso chegar, mas sempre com muito trabalho, fazendo o melhor aqui no clube. Passei por um momento delicado mentalmente, mas pude parar e analisar para voltar a ser quem eu era antes. Olha, Pedro falando que passou por um momento complicado mentalmente, e o Marcos Braz, vice de futebol, acha que o clube não precisa de psicólogo. Tá certo, Marcos Braz. Parei. O Pedro continua: eu trabalho no dia a dia para chegar à seleção, procurando evoluir nos treinos e jogos, mas sei que a chance é real e clara. Busco no dia a dia para isso. Momento bom é o resultado de muito trabalho. O Pedro chegou a falar do entrosamento com o Gabigol. Eu e Gabi nos entrosamos muito. Não só nós, mas todos. Quem está aqui tem que estar pronto, procurando sempre entender lá na frente. E temos nos entendido muito bem. E o Pedro projetou o clássico de domingo contra o Fluminense. Todo clássico é complicado, independente do momento dos times. Nosso foco é sempre entrar para ganhar, sempre com respeito. Que a gente possa vencer o Fluminense, né? Conquistar esses 3 pontos e que possa ter lei do ex aí com mais um gol do Pedro. Grande abraço, saudações rubro-negras. Vamos sair dessa situação, hein, gente? Tá difícil. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!